Para não ser só mais um cristão que vai à igreja, que lê Bíblia, mas não nasceu de novo. Você precisa nascer de novo, estávamos conversando há pouco, sobre ter o poder do Espírito Santo para poder aguentar os desafios, as turbulências. As pessoas pensam que é fácil. Olha, é simples, a graça é de graça, mas não é fácil. Com certeza. Eu lido com uma situação muito delicada, que é a saúde das pessoas em situações extremas. Então, eu sou oncologista, sou imunologista há mais de 40 anos. Eu trabalhei muito na AIDS, no primórdio, né, da AIDS. Eu tinha um ambulatório de câncer e AIDS no Hospital das Clínicas, criei uma das primeiras ONGs de AIDS. Eu sei o desespero que é quando você tem uma doença que pouco se conhece e onde se precisa tomar uma série de atitudes. E o sistema imunológico, aí eu fiz imunologia na época, fiz residência em imunologia, mestrado em imunologia e doutorado em biologia molecular em Houston. No meu caso, quando você lida com situações extremas como câncer, com situações de decisão que você tem que tomar junto com a família, junto com o paciente, onde nós temos situações em que o cobertor é curto, como o sistema público de saúde. Eu já trabalhei sempre ajudando o sistema público de saúde, ou no Hospital das Clínicas, ou através das ONGs, das atividades do Todos Juntos contra o Câncer, que são 130 ONGs, ou mesmo com os direitos dos pacientes. Eu tenho a percepção da densidade que é o sistema complexo de saúde. E aí a gente chama de sistema público, sistema suplementar e sistema privado. Mas a outra coisa que eu tenho a percepção interna é que existe uma força que te norteia e que te conduz. E se você não se sustentar nesse fio muito forte interno, a gente sai fora e entra na espiral que é o redemoinho. Então, eu escrevi um livro que é A Vontade de Curar. Olha. E onde eu conto a minha trajetória de oncologia, vários capítulos relacionados a isso. Um deles é você estar no centro do furacão, onde a velocidade é zero. E você estava falando que existe um espaço onde aqueles que foram batizados pelo Espírito Santo têm a paciência, a benemerência, a bondade, a gentileza, tem a possibilidade de você estar conectado com essa essência mais profunda. E eu acredito muito que esse diferencial faz com que você encontre pessoas de bem. Então eu tenho amigos no mundo inteiro. Ontem mesmo, eram 6 da manhã, eu orando por um paciente que estava muito grave. Não estava ainda tão grave quanto ele ficou de ontem para hoje. Mas eu acordei com a vontade de fazer alguns e-mails. Mandei um e-mail para a China, para o diretor da Universidade de Xangai, do Hospital do Câncer de Xangai, para ver alguns remédios novos que eles estão desenvolvendo lá. Mandei para um dos diretores do Surgery Branch do NIH, que é do National Institute of Health nos Estados Unidos, que fica onde fica o Instituto Nacional do Câncer, onde eu frequentei nos anos 80 e 90, e onde eu vi todos os tratamentos celulares avançados, também tratamentos de câncer e AIDS. Cheguei a publicar um abstract na época com o Robert Gallo, com o grupo dele, de novos tratamentos de sarcoma de Kaposi, e mandei para o Memorial Sloan Kettering, porque esse paciente é do Memorial Sloan Kettering, pedindo para eles colocarem dentro de um estudo que está em andamento de um remédio que vai ser lançado ano que vem só, mas que seria fundamental que esse paciente estivesse vivo para poder tomá-lo. Então, são essas angústias, mas eu acordei de manhã, fiz esses e-mails, imediatamente, esse que é um dos tops do mundo, me responde. O outro, do Memorial, já me dá também uma outra direção,
Eu estou aguardando, porque é o da China, como lá o sistema de internet é diferente, demora um pouquinho mais, mas as pessoas se conectam pelo bem. Nós tínhamos um grupo em Lyon que era de umas 80 pessoas, diretores de hospitais de câncer mundiais. Todos os anos nós nos reuníamos, eu dava aulas sobre vários temas. Eu escolhia o tema e no último, que foi antes da Covid, eu acabei recebendo um prêmio de Lifelong Achievement, de conquistas da vida toda. Nessa ocasião, nós tivemos a visita de um dos diretores de uma fundação ligada a British Tobacco, que estava oferecendo $1 milhão para pesquisas do cigarro eletrônico, se a gente quisesse. Nós, que fomos os que ajudaram a banir o tabaco do mundo, estaríamos agindo em prol de um novo vício. Imagina, que estaria sendo, que nós sabemos, até é bom a gente aproveitar e dizer que o cigarro eletrônico é altamente danificante. Pior que não o só motivo. para o cérebro, não só para o pulmão, para o coração, para as veias, para os vasos, artérias, etc. E eu falei assim para ele, eu estava no conselho, né? Era do conselho, nós dissolvemos essa entidade porque o nosso chefe, que organizava esses eventos, onde vinham vários países da África, da Oceania, dos Estados Unidos, do Japão, da Rússia. Então, eu conheço todos os diretores mundiais, né, de hospitais de câncer ou de instituições. Eu era uma das mais novinhas desse grupo. E aí eu falei assim, nós não queremos. This is blood money. Esse é um dinheiro vindo do sangue. E eu não vou aceitar. E a nossa entidade, a nossa organização, não aceita que você esteja assediando os nossos pesquisadores. Posicionamento claro e reto. Sabe que eu vomitei a noite inteira. Quase. Eu tinha comido um borscht. Tinha um restaurante ali perto, muito bom, que era dessas estrelas, mas ele era mais simples e tinha sopas. E eu comia uma sopa de beterraba, mas eu vomitei a noite inteira vermelho, não era só a sopa. Passei mal. Nós sabemos por quê. Então são forças de oposição. Confronto. Quando nós lutamos pela liberação dos ambientes livres de tabaco no Brasil, foi um confronto com potestades. Imagina. Eu recebi, por exemplo, o assédio de um pessoal ligado a lucros em cima de ações éticas, onde iam colocar a indústria do tabaco como uma indústria ética, corrompendo os critérios. E aí, a hora que você investisse nos bancos, você teria um investimento sem você saber, indústrias éticas, onde a indústria do tabaco, da bebida, das armas poderia estar lá. Inseridos, mesmo que a maioria das pessoas não soubesse. Exatamente. Imagine isso. E aí eu montei uma estratégia onde era na época a Fundação Getúlio Vargas, o Etos e o na época Bovespa, e eu, por pacientes, eu cuidava do fundador da GV, cuidava do filho de uma paciente minha que era o presidente da Etos e da amiga do presidente do Bovespa, cujo pai dela tinha aberto a primeira conta do pai dele no Brasil. Eu liguei para cada um, eu estive presencialmente e ainda fiz uma audiência pública na Assembleia. Falei, isso não pode acontecer no Brasil. E conseguimos evitar, há 15 dias de ser lançado, que houvesse um fundo que pareceria ético e não seria. Agora nós chegamos num ponto que eu digo assim, não basta ter fé, tem que ter coragem. E aí, uma outra ocasião, ainda dentro dessa mesma situação, alguém falou assim, mas se a doutora recebesse 10 milhões de reais, pararia de fazer essa campanha toda contra o tabaco, né? Porque a gente tinha feito audiências públicas no Rio Grande do Sul, na Bahia, grandes senadores muito famosos eram mantidos pela indústria do tabaco. Nós estávamos trabalhando com um grupo
de ativistas nacionais e internacionais e fazendo passeatas na Paulista e trabalhando junto dos relatores. Eu fiz uma coisa muito interessante. A gente montou uma força-tarefa para ir na base eleitoral de cada um dos senadores e colocar ali informações sobre se ele estava apoiando, se ele estava atrapalhando a Convenção 4, que tinha que ser ratificada. Era uma convenção da ONU, da Organização Mundial de Saúde. E nós conseguimos ratificar a Convenção 4. Quando um senador falou que ia relatar contra, eu não vou falar o estado, porque senão vão saber quem ele era, eu falei, tá bom, nós estamos indo aí, junto com o Hospital do Câncer da sua região, e vamos chamar toda a imprensa na porta do hospital para dizer o quanto o senhor está sendo detrimental para a saúde do país. E ele relatou a favor. Então, na época também, eu cuidei de algumas pessoas muito ligadas à presidência da República, vice-presidente, ministros, etc. E eles me colocavam na presença do presidente da Câmara, nos lugares certos, para que a gente pudesse. Então, sempre os meus pacientes foram a minha grande força motriz. É o motivo principal, gente. Você começa amando gente e ninguém consegue amar o próximo se não amar a Deus em primeiro lugar. Então, assim, tem que amar a Deus, é Ele que nos capacita a amar o próximo, não é fácil. Ele nos coloca nos lugares certos, na hora certa, com as pessoas certas. O próximo livro que eu já estou escrevendo é sobre a sincronicidade e a vontade de viver. Porque a sincronicidade, ela é você estar no lugar certo. Eu morava na Suíça e na Alemanha e eu saí para fazer uma viagem, trabalhei com plantas medicinais, no batente mesmo, meu pai já tinha morrido, reservei um dinheirinho, mas era pouco, então eu fui de mochila andar pela Itália e pela Grécia. E aí eu voltei pela Alemanha, encontrei uma senhorinha na Alemanha, na Áustria, desculpa, voltei pela Áustria e depois para a Alemanha. E ela veio comigo até a Alemanha e nós iríamos passar um dia em Munique e aí eu voltaria para a Suíça e ela voltaria para o lugar onde ela morava, que era no meio da floresta. Em Munique não tinha albergue de jovens, ela me conheceu no albergue de jovens de Salzburg. Eu deixei o meu sleeping com ela, nas caritas da estação de trem do Bahnhof, e ela ficou com o meu sleeping. Eu fui dormir no albergue de jovens, eu tinha 28 anos, né? 27. Não, desculpa, eu tinha 23 anos. 23 Bem no início de carreira. Tinha me formado e fui morar na Suíça e na Alemanha, fazer cursos. Trabalhei com imunologia, nutrologia, em hospitais com radiologia, enfim, várias coisas interessantes que eu fiz nesse período. E todas abençoadas, porque eu ganhei metade da passagem da esposa do Salim Curiati, que era prefeito, e mãe de um amigo meu da faculdade, metade da passagem das linhas aéreas paraguaias, para eu ir. Fui com $1.000 no bolso para viver 1 ano. Imagina! Então, imagina e conseguir morar na casa de uma vizinha de Maringá, em Stuttgart, consegui estágio no hospital, onde eu tinha comida e moradia lá, que era na Fielder Clinic. Depois eu consegui a bolsa de estudos na Suíça, que eu paguei 5 anos depois, para fazer o Lucas Seminar, que era um curso de medicina antroposófica com mais de 200 alunos do mundo inteiro. Depois ainda trabalhei com plantas medicinais e aí eu fui fazer essa viagem. No que eu cheguei em Munique para pegar essa senhora, para economizarmos meio marco, eu peguei a minha mochila, ela dela, e colocamos numa caixa maior. Eu deixei cair uma pedrinha que eu tinha pego no chão da Acrópole, na Grécia. Falei, Sócrates andou por aqui, peguei uma pedrinha no chão e normal, né? E trouxe comigo. Aí eu voltei para pegar a pedrinha, tinha uma senhora colocando a mala dela dentro da minha caixa. E eu falei em alemão, posso ver se eu esqueci alguma coisa?
Então, darf ich sehen, ob ich etwas vergessen habe? Ela falou, Nise, o que você está fazendo aqui? Ela era minha vizinha, ela tinha levado dólares para mim, porque na época não saía dólar do Brasil, minha mãe tinha economizado alguns dólares, deixado na Suíça, na portaria do hospital onde eu estava trabalhando, voltado para o norte da Alemanha, parou em Munique para visitar uns amigos, deixar ali a mala dela, Meu Deus. na minha caixa. Meu Deus. E se eu não tivesse encontrado essa senhorinha em Salzburg e cuidado dela, eu não estaria lá. Se eu não tivesse pego a pedrinha na Acrópole, na Grécia, eu não teria voltado e ela teria deixado a mala dela dentro da minha caixa, eu não saberia. Providencial, milimetricamente perfeito. Outro assunto muito interessante que aconteceu com isso também foi um paciente meu que tinha melanoma, que me indicou um centro de tratamentos integrativos lá em Boston, perto de Boston, e eu me dei de presente ficar lá no começo do ano 2000. E aí tinha um casal que ficou comigo ali o tempo todo, durante 3 dias, e na saída eu fui tomar um chá, não, eu estava ali sentadinha esperando alguém vir me buscar, aquela neve toda, né? E aí ele me chamou e falou, você vem aqui, vamos tomar um café e tal, não sei o que, comer umas nozes. Ele falou, então, porque a Sony vai comprar todas as gravadoras, vai virar uma gravadora só. Você é cantor? Porque eu te conheço em algum lugar, mas eu não sei de onde. Ele estava lá no quadro com o Dr. Thomas, não sei das quantas. Ele falou, eu costumava cantar com uma banda bem conhecida. Eu falei, que banda? Os Beatles. Eu estava com George Harrison. Acredito. Fazia 3 dias e não tinha reconhecido. Não tinha reconhecido. Ele não estava vestido de Beatle, ele não estava. Ele estava de cabelo escovinha. Assim. Não, sai do ambiente, você não reconhece a pessoa ali. Agora são histórias tão fantásticas. A gente de moletom, óleo quente na cabeça, massagem, meditação, sabe, médico ayurvédico. Aí você fala assim, como que essas histórias fantásticas acontecem com a mesma pessoa? Aí ele fala assim, né? Aí a conversa sequencial está no meu livro, foi muito engraçada, muito engraçada. Daí eu descobri que ele usou esse codinome de Thomas numa banda que eles criaram, porque eles tinham contratos, eles não poderiam cantar com outras pessoas. Mas alguns amigos resolveram cantar e lá ele era Thomas. Pronto. Então ele estava usando esse nome. E estava nos quadros, o meu horário, o horário dele, o horário da mulher dele, mas às vezes a mulher dele chamava de George, né? Aí eu falei, você é o George Mitchell? Ele falou, não, eu sou Mick Jagger. Eu falei assim, você não é Mick Jagger, porque ele acabou de ter um bebê com uma modelo brasileira, eu teria te reconhecido. Aquela conversa, você pé na cabeça, eu perdi completamente o rebolado, porque foi assim, surpreendentes, e que você percebe a mão de Deus em tudo, nas coisas. Porque agora, assim, a deucidência, né? A coincidência da coincidência é mais do que coincidência. Agora as pessoas pensam assim, essa vida de fé é maravilhosa, as pessoas contam milagres, Deus une, até como nós nos conhecemos, é outro milagre, Deus é exigente. Agora a fé não é só coisa boa, a gente tem que falar os bastidores da fé, existe muita coisa. Muitas provas. Muita, eu digo assim, tá na aprovação financeira, emocional, do casamento, do seu instituto, que a senhora vai falar já para nós, que eu quero muito ouvir dos 2 institutos, inclusive. Eu digo, não tem, tem uma trégua e logo em seguida vem mais uma aprovação, que é uma promoção. Então, eu digo assim, o pessoal pensa que falar de fé é tudo lindo. Não é lindo, é difícil. São perdas severas, inclusive. Da sua veracidade com você mesmo, é um teste assim, do seu tamanho, eu diria. Os desafios são do seu tamanho. Você nunca subestima a dor de uma pessoa que tem uma simplicidade de vida, mas para ela perder aquilo era a coisa mais importante da vida dela. Então você respeita a dor de cada um. Porém, os meus desafios, eles são do meu tamanho.
Que é a estrutura que Deus dá para cada um naquele momento. Você não pode passar uma prova maior se não estiver preparado. Então, o iniciante, né, o novo convertido, ele está numa caminhadinha, ganha milagres maravilhosos. Agora, a pessoa na caminhada 10, 20, 40, 50 anos com Deus, ela tem que ir amadurecendo. Não é para terminar a caminhada menino. Não sejamos mais na meninice. Você corre o risco em todos os momentos de cair. Todos os momentos existe um desafio, uma tentação, e vem aquela vozinha, mas por que você não vai por aqui? Entendeu? Não importa, você viveu uma vida de fé, 30, 40 anos dedicada ao bem, mas aquela escorregada... Até o último instante, pode vigiando. Vigiando. Vigiar e orar. Então a gente percebe isso no dia a dia. Não só quando a gente tem os confrontos e os conflitos, com família, com amigo, com contratante, com cliente, com fornecedor. Outro dia eu tive uma fornecedora e ficou aquela coisa assim, não, mas eu não disse isso, não, mas falou, mas não, foi bem assim. Mais, falei, faz o ajuste que tem que ser necessário e silencia. Porque o silêncio da sabedoria é a certeza de quem Cristo é em você. Aquele problema do momento vai ser resolvido. A gente sabe disso. Nem sempre, né? Existem alguns problemas que demoram para resolver, ou de uma vida inteira. É claro que alguns não se resolvem nunca. Agora sim, os méritos que você acumula com uma família bem cuidada, na hora que você precisa estar... Eu tive um problema no joelho, eu gostava de esquiar com os meus filhos. Então durante 10 anos eu esquiava no mundo inteiro. E aí, num determinado momento, eu estava organizando um congresso no Chile e eu rompi os 3 ligamentos. Então, eu fiquei em cadeira de rodas, eu fiquei numa situação bem difícil. Eu voltei a andar graças a uma cirurgia, aí a cirurgia rompeu de novo, perdi aquela cirurgia, aí fisioterapia para me manter bem, nado, faço exercício e tal, e hoje eu ando até de salto. Mas, nessa ocasião, eu chegava no Einstein, por exemplo, o porteiro me levava até a UTI para eu ver o paciente de cadeira de rodas. Aí o vigia vinha e me levava até o quarto de algum outro paciente. Aí o familiar do outro paciente me trazia para a porta e os porteiros chamavam os táxis. E o taxista me levava até em casa. E o que acontecia de bonito? É que durante a minha vida toda eu sempre cumprimentei a todos. Um hábito que eu adquiri na Suíça e na Alemanha, que é cumprimentar todas as pessoas com quem você vai cruzando no caminho, dar um sorriso com o olhar, respeitar a pessoa. Isso da faxineira até o diretor do hospital, até o presidente do hospital. Então, tudo isso vai criando uma harmonia, um cinturão de amor em torno de você. Meus funcionários, sabe, cuidando sempre de mim. Quando, em alguns momentos difíceis, a gente precisa de uma intervenção, de um cuidado, então a vida te retorna também. Uma gentileza que você faz, você não sabe quando que essa gentileza vai voltar, mas ela fica no universo. E biblicamente, dando que se recebe. Dê gentileza, receba gentileza. Dê o perdão, receba o perdão. Dê misericórdia, receba misericórdia. E por aí afora. Agora me conta um pouquinho, doutora Anise, sobre os institutos. Eu estou muito curiosa para saber. Veja, eu sou assim uma otimista contumaz. Então eu fiz um instituto Avanços em Medicina, um instituto Avanços Integrados em Medicina, que já tem uma outra vertente, que é mais a medicina integrativa, mas startups também. E também um instituto Nise Yamaguchi, que meus pacientes criaram para mim, que a gente pretende transformar no Instituto de Ciência e Tecnologia. Com isso, a gente abrange algumas situações. Eu acabei fazendo muita benemerência através do meu trabalho. Eu sempre dediquei 40% do meu tempo para as ações sociais, para o SUS, para as ações mundiais. Teve vários momentos em que eu ajudei países da África, ajudei os países aqui, o Brasil, em momentos difíceis, não vamos nem citar, né, para não cair a live, mas a gente também durante as enchentes, enfim. Toda a minha trajetória foi voltada para dar sustentabilidade aos meus projetos. Então, eu sonhava, executava e pagava para eles acontecerem. Isso gera, naturalmente, um desembolso muito grande
de fundos pessoais. E quando eu fui para a política, eu também fiz isso. Gastei muito do meu sustento, meu provento para sustentar as diversas necessidades. As renúncias Então, mesmo. então, assim, eu enfrentei múltiplas dificuldades. Plano Collor, plano real, plano cruzado, plano. E durante o plano Collor, teve um problema, porque todo mundo ficou com $300, né, no bolso. O que fazer? E o que fazer? Eu tinha um andar inteiro de clínica e eu tomei a seguinte atitude que eu tomei todas as vezes. Durante todas as situações mais críticas do país, eu mantinha os meus funcionários, até motorista, babá, etc. Porque eles teriam mais dificuldade de se sustentarem do que eu de conseguir sustentar a todos. Então eu sempre pensei em todos, buscando o melhor. Nem sempre eles foram fiéis comigo na devolução, não é? Foram raras as situações, mas nós tivemos ações de funcionários que não deveriam, porque tinham errado, tinham feito coisas ruins, etc. Então, mas é um aprendizado que você faz sem ver a quem. E se a pessoa consegue ser grata, ótimo. Se a pessoa não consegue ser grata, ótimo também. A gente faz para Deus. Você entrega para o universo. Acolheu o Deus samaritano. sempre me proveu, com todas as dificuldades, de pessoas íntegras, excelentes, que pudessem me ajudar a sair das dificuldades. Então, assim, essa situação, teve uma situação que eu sempre também fui para os congressos mundiais, porque eu ia em busca de conhecimento. E uma vez eu falei, Deus, eu não estou indo para esse congresso por minha causa, eu preciso achar os tratamentos. E aí eu ouvi uma voz no meu coração, emite a passagem. Minha filha foi comigo, porque ela chorou a noite inteira. Ela tinha 2 anos. Eu tinha que achar a minha irmã para cuidar dela, porque eu ia para a Europa e como é que eu ia para o congresso? Um bebê. Com $300 no bolso, 2 cartões de crédito. E aí a minha irmã, eu tenho 2 irmãs, uma estava viajando de casa em casa dos amigos, eu não conseguia localizar, e a outra estava trabalhando com crianças excepcionais na Alemanha, não podia sair. Quando eu tive essa conversa com Deus, eu ouvi essa voz no meu coração, emite a passagem, eu liguei para a agência, liguei para o motorista, falei, vai ser às 4 da tarde aqui, 9 da noite lá, na Europa. E às 4h30, minha irmã me liga. Essa que estava que estava viajando. Ela estava dormindo às 4 horas, 9 da noite. Ela acordou falando para os amigos, eu preciso ligar para minha irmã do Brasil. Eles falaram, mas não dá. O telefone aqui do prédio está quebrado, é um prédio de estudantes, você vai ter que ir até a universidade para conseguir ligar. E ela fez isso, foi o tempo que ela demorou, colocou a galocha, estava chovendo, nevando, e conseguiu chegar lá. E ela tinha moedinhas. Quando ela me ligou, a minha sala estava ocupada, mas a minha secretária sabia que eu estava atrás dela. Aí ela desligou porque ela tinha poucas moedas. A próxima vez que ela ligou, veio a minha secretária, já tinha me avisado, falei, Grace, você sabe onde você tem que estar amanhã? Ela falou, não, no aeroporto de Malpensa, em Milão, porque eu preciso que você vá comigo para Florença, de lá eu vou para Roma, que eu estou atrás de uma medicação importante, de lá eu vou para a Suíça para tentar fazer o protocolo de pesquisa. Isso falando rapidinho. Isso. É essa a missão? Então amanhã eu preciso que você esteja no aeroporto de Malpensa. Ela falou, tá bom. Pois ela, no dia seguinte, eu peguei o avião, porque isso era 4h30 da tarde. Minha filha estava chegando e eu tinha voo às 8h30, 9 da noite, que os voos para a Europa são mais cedo. E aí eu cheguei em Milão, aluguei um Fiatzinho, fui parar em Firenze com minha filha e com a minha bebê irmã, tudo. E aí fui para o congresso, quase $400 na época, a passagem, a entrada no congresso. Paguei. Entrei no congresso. Pagou na fé e vamos. Sim. Só obedecendo. Só obedecendo. E aí
eu fui, tinha uma sala enorme e tinha um lugar lá na frente. Eu fui lá, ia começar uma palestra, eu perguntei para o professor em inglês se eu podia sentar ali. Ele falou, sim, nós já nos conhecemos. Era a pessoa que eu estava procurando na Suíça. Acredita? Que era o pesquisador que tinha vindo para o Brasil e que estava fazendo parte dessa pesquisa que eu tinha lido, por isso que eu estava atrás dessa Exatamente. Era a pessoa. E eu, quando começou a palestra, era um pessoal de Houston, do MD Anderson 1560. Falei, eu quero esse remédio aqui. Era um derivado de vitamina A que fazia as células leucêmicas virarem boas de novo e as células tumorais virarem boas de novo e elas destruíam. Ele falou, depois dessa apresentação, você vai querer mudar o seu protocolo de pesquisa, porque eu estava escrevendo há 2 anos um protocolo de pesquisa com esse senhor, Ed Holdner, que virou vice-presidente mundial dessa companhia. E ele falou, e o protocolo ia, voltava com várias correções e não saía. E ele falou, depois dessa apresentação a gente vai mudar o seu projeto, você vai entrar nesse projeto. Deus E vai foi fazer lá. o começo da minha pesquisa mundial. Eu voltei com uma pesquisa internacional na mão. Olha. E aí fui convidada, aí fui para Roma para encontrar a pessoa que tinha publicado, para eu olhar nos olhos dele para eu saber se era verdade. Sim, validar. Só que em Roma eu passo muito mal, por causa do Coliseu. Passo muito mal. Então, logo que eu fui no congresso, eu fui rapidamente para o aeroporto e falei, eu vou adiantar o meu voo, tentar adiantar para chegar na Basileia para fazer a reunião. A minha irmã, que estava de trem, foi para as catacumbas e bateram a carteira dela lá. E levaram a passagem e o dinheirinho que ela tinha. Presta atenção no tamanho da dificuldade. Você fala assim, estou sem um tostão, no desespero e não sei o que fazer. Aí, sabemos, né? Aí ela foi na polícia, fez um BO, eles deram $10, equivalente em liras, para ela poder pegar a mala dela dentro da caixa que ela tinha deixado. Falaram, tem que embarcar, vai para a Suíça. Ela falou, tá bom, brasileira, chego lá, falo, quero pegar o trem sem pagar nada, como é que eu faço? Aí ela estava voltando e ela falou, Deus, eu já paguei por essa passagem, minha irmã está sem dinheiro, o Brasil está nessa situação, eu vou lá tentar resgatar essa passagem. Parou nas catacumbas e começou a falar italiano com todo mundo, elas falam 6 e 7 línguas, as duas. Começou a falar italiano com as suas irmãs. Bênção. E eu falo 4, né? Assim, mas assim bem, né? Que é alemão, inglês, português e espanhol. Japonês, mais ou menos. Hoje eu só falo inglês, bem fluente. E ajuda muito. Ajuda muito porque você entra na língua da pessoa. No outro circuito. E aí veio um senhor ajudá-la, falou assim, vamos até o jardim que eu vou te ajudar. Ela falou, se quer me ajudar, ajuda aqui. Mas não, eu sou monge, trabalho aqui e tal. E chegou lá, ele, para fazer uma longa conversa, ele falou, eu vou te ajudar. Pegou do bolso e deu 200.000 liras, ou dinheiro, para ela comprar passagem de trem para a Suíça. Quem que vai trabalhar com esse dinheiro na mão? Novinhas as nossas. Ela chegou na Suíça e pôde cuidar da minha filha. Eu fui para a reunião, isso era uma segunda-feira. De lá eles me convidaram para uma reunião em Nova York, em dezembro ainda. Eu participei dessa reunião e só eu conhecia câncer de colo de útero, porque na época eles tinham feito estudo em câncer de colo de útero e foram fazer em Guadalajara, no México, porque não tinha quase nos Estados Unidos. E lá eu conheci os diretores do Memorial Sloan Kettering, que alguns que eu já conhecia, mas outros. Conheci o diretor do Instituto Nacional do Câncer, do MD Anderson, viraram todos amigos meus. As pessoas que a senhora precisava encontrar. Exato. E aí eu fiz o meu doutorado em Houston por causa disso. E essa ficou a minha turma de pesquisa científica mundial. Então, assim, é tanto milagre na minha vida. Sequência de milagres. Eu digo para as pessoas que um filme só não seria suficiente. Aí, quando a gente vai contar, a pessoa fala assim, não acredita. Não. Mas até elas se assustam. E é fantástico a gente ver. E até hoje, agora voltando lá para o Instituto, toda essa experiência que Deus lhe deu,
toda essa trajetória providencial, 1 milímetro após São o outro. novos tratamentos do câncer. Então, os tratamentos imunológicos, e hoje eu faço uma outra coisa, eu faço uma gestão de saúde de grandes famílias. Então, existem famílias que eu já cuido de 4 gerações. Que fantástico! E aí eu coordeno a gestão de saúde em todas as áreas para onde eles vão. Então, mesmo que haja maldição hereditária, ali é identificado cientificamente e entra a ciência e a fé, a gestão e a fé. Mas não é só isso não. A gente faz assim, tratamentos mesmo, não, a família, graças a Deus, não tem uma gestão, mas eu cuidei do patriarca, cuido da matriarca de 85 anos, cuido dos 3 filhos, dos filhos, dos netos. Mas você sabe qual é a beleza disso? É a confiança mútua que existe e a oportunidade de servir, porque na Covid nós cuidamos de 300 pessoas desse grupo. Um número expressivo. Assim, de todos os lugares. Então, dessa holding, né? Então você vê como tudo tem um encadeamento de coisas. É fantástico. E é muito bonita. Bonito, e a gente assim, depois que passa todas as provações, você teve uma vitória hoje, não significa que amanhã você não vai ter outra provação e outra vez pior. E o que é ser empresário nesse país, né? E os a impostos, dificuldade. E os impostos, refis e uma série de coisas. Então, mas você tem que encontrar pessoas competentes que te ajudem a gerir as coisas. Então, também esses encontros de pessoas competentes que vão te ajudar no empresariado a encontrar soluções, a fazer o correto, a atuar de uma maneira que você possa ter governança, transparência e atuar com fé e propósito. Mas numa dessas situações que eu fiz uma viagem internacional e que o Brasil estava colapsado, um determinado devedor, que era uma fonte pagadora eu fazia quimioterapias na clínica na época, então eram valores altíssimos que você tinha que dispensar para dar os remédios, a estrutura com enfermeira padrão, enfermeira especializada, toda a equipe, né? Médicos, oncologistas, todos especializados, então um custo fixo muito alto, e eles glosavam de propósito, para não te pagarem, para pagarem 48 dias depois e para ganhar tempo. E aí, numa dessas situações, a gente precisava pagar uma série de faturas e uma dessas empresas depositou por engano. Você acredita? Veio o dinheiro que precisava. Aí eles queriam estornar. Eu falei, não, já tinha pago tudo já pagou, já foi. Mas até essa, para você ver como a graça, ela é também palpável. Livramentos assim sequenciais. A gente vive, e não é por isso que eu digo assim, a vitória de ontem não garante a vitória de hoje nem de amanhã. Aquela coisa que comentamos da vigilância, da oração, a permanência, a perseverança, quando tudo vai mal, no caos. Porque é muito lindo falar de fé, quando tudo está no céu de brigadeiro, vem cá. E quando você perdeu tudo, e você olha para um lado para o outro e diz, eu não sei como vou pagar as pessoas. E se você perder a saúde? Que é o pior ainda. Eu dirigia, né, nas noites, sempre trabalhei muito, dormia pouco. E aí eu dormi no volante. Pois eu acordei milésimos de segundos antes de bater num poste. Meu Deus. Eu estava de frente pro poste, eu fiz assim com o carro, ele saiu da frente e foi embora. Então aquele milésimo de segundo antes de alguma coisa grave acontecer. Faz toda a diferença entre vida e morte. Ou de sequelas, né? Ou de sequelas graves. Porque existem situações que morrer não é nem o pior. O pior é você ficar aqui com limites profundos. Imagina. E algumas pessoas aceitam isso em prol de amor, de dedicação aos outros. Mas não é fácil. E recuperação da fé. Porque quando você passa por um momento severo de vida, eu já fui ao fundo do poço. Eu digo assim, recomendo, ninguém quer ir pro fundo do poço, mas eu digo assim, é o único local onde você se vê assim, a minha fé está sendo provada como nunca antes. E o fundo do poço eu tenho que olhar para cima, é para Deus, é a luz. Uma amiga minha que falou para mim anteontem, a gente trabalha em startups, inovação, eu sou do Inova HC atualmente. Falo com orgulho porque eu voltei para o Hospital das Clínicas
pela área de inovação, que é fantástica, né? Ela falou, eu descobri que o fundo do poço tem porão, doutora. Eu descobri que o fundo do poço tem porão. Ela achou que ela tinha chegado no fundo do poço. O poço foi mais para baixo ainda. Pois é, ela Meu tinha Deus. porão ainda para ele. Mas em tudo isso a gente vê assim, por que o povo de Deus sofre tanto? Digo assim, você não vai encontrar um ser humano, especialmente um cristão, de qualquer denominação que seja, que não sofra. O sofrimento ele é necessário. Em alguma área, sofrimento crônico, ou na saúde, mas tudo sofre. Ou no emocional. Eu cuidei de pacientes como cuido. Uma vez eu trabalhei na época como vice-ministra para São Paulo, representante do governo para São Paulo. E aí eu fui num evento de mendigos de rua. Eles estavam sendo jogados para fora das pontes e eles estavam fazendo uma reação lá na Câmara dos Vereadores. E eu falei para eles, eu cuido de pessoas que têm mais casa do que podem morar. Alguns têm barcos, outros têm avião, mas eles dariam tudo para estarem no seu lugar hoje. Porque eles estão numa cama, no hospital, sem conseguir se mexer sozinho na cama. Então, todos têm problemas. Não é somente o povo cristão. Eu acho que todos têm. A diferença é que o cristão, ele tem de onde tirar uma energia adicional. E parece que sofre um pouquinho mais. Não sei te dizer se sofre mais. Em algum momento. Um amigo meu, que ele fala isso de boca cheia, então eu posso falar o nome, o Drauzio Varela. Ele estava escrevendo um livro sobre a morte. E nós estávamos num congresso lá na Grécia. E eu falei, o seu livro vai ser muito bom, mas o meu livro talvez fosse diferente, porque ele vai falar, você é ateu e eu não sou. Agora, o livro que eu estou escrevendo, eu vou publicar pós-mortem, porque eu não posso falar tudo o que eu penso hoje. Ele falou, Nise, nós estamos na idade, isso faz 20 anos, nós estamos na idade que nós já podemos falar sobre o que nós pensamos. Eu falei, você pode, eu não. Se eu tivesse falado tudo o que eu já experienciei e tudo o que eu acredito, durante os períodos que me agrediram tremendamente, eu imagino aquela que ainda acredita nisso, naquilo, aquela que surfa na maionese, aquela que não sei o quê, entendeu? Então, assim, agora que eu sinto que eu morri, meu ego morreu. O eu da pessoa já foi. O ego. O eu acho que é mais profundo, ele é a essência divina que te dá individualidade. Mas o ego, ele foi destruído em público. Eu me considero pronta para começar a falar um pouco mais, até que essa entrevista aqui eu estou falando muito mais coisas do que eu falo. Às vezes eu ponto uma coisa ou outra, mas onde eu quis mostrar a importância da fé e da espiritualidade na prática do cotidiano. Isso, e na sua trajetória inteira. O eixo de sustentação foi a fé. Imagina uma pessoa que não está ligada, uma criatura, vamos lá, não é cristão, mas essa criatura não tem esse temor a Deus, ele não tem a consciência do seu Criador, ele não admite esse Criador, existe, mas ele é uma criatura. Nasceu, vive, respira com a permissão de Deus. Então ele tem uma ligação com Deus. Então a pessoa cristã que sabe exatamente quem é o seu Criador, toda a sua trajetória foi fundamentada no quê? Na fé. Eu nasci numa família cristã, né? Meu pai, mesmo sendo japonês, a família dele é cristã no Japão. E a minha mãe, ela estava na igreja metodista, então eu cresci dentro da igreja metodista, mas aos 12 para 13 anos eu questionei muito alguns dos dogmas, etc. E eu estava também numa fase de questionamento dos valores japoneses, porque em casa o menino podia isso, a menina não podia. Tinha que ser assim, tinha uma hierarquia absurda. Você tem que fazer isso, por quê? Porque eu quero. Não, mas porque eu quero não é resposta. Eu queria entender o porquê do porquê do porquê. Imagina aquela pirralhinha. Até o questionar já era uma atrevimento. Já era um problema, né? Tanto é que eu saí de casa aos 13 anos, fiquei em Maringá, a família foi para Cascavel, e eu fiquei morando com 2 missionárias da igreja metodista japonesas,
porque eu ia prestar uma prova, um concurso de matemática no Olha, final do ano. Passei o ano estudando matemática, ganhei o concurso, era do Rotary de Ampero Monarte, e com isso, saí na frente do jornal, meu pai resolveu investir em mim. Então foi um passaporte para os estudos. Eu fui morar em Curitiba e no terceiro colegial vim para São Paulo. E aí fiz a faculdade aqui, né? Mas, nessa época, nesse questionamento e falta de referências, eu não tinha com quem conversar, porque eu pedi a referência da igreja onde eu frequentava, eu pedi a referência familiar, eu pedi várias referências. E eu era mal compreendida na minha casa, porque não cabia dentro daquele conceito. Meu pai fazia barulho quando comia, sabe? Era coisa oriental, cultural. isso. Ninguém abraçava em casa. Eu queria abraço. Eu falei, eu vejo meus amigos sendo abraçados. Como é que é isso? Talvez por isso que eu seja tão carinhosa, pela carência, né? Aí eu achei que a vida não valia a pena. Eu tinha 12 para 13 anos. 13 anos. Olha o pensamento de uma criança. Isso está acontecendo hoje em dia. Muito. E aí eu resolvi que eu ia pular de um viaduto. Olha. Só que antes eu fui para a igreja. Já frequentava? Já conhecia? Então, eu estava na igreja. Eu só tinha me desentendido porque a conselheira dos juvenis dava conselhos errados. Eu estava discutindo todo o arcabouço teórico da igreja. E na época eu estava começando um flerte com o filho do pastor, aí a conselheira falou para eu me afastar, não conversar mais com ele. Então, sabe assim, aquela confusão toda emocional, toda. Eu fui para a igreja. E aí tinha uma pregação muito especial, que se tinha quem quisesse entregar a vida a Deus, que fosse lá na frente. Que eu fui. Na hora. Certa. Entreguei a minha vida a Deus aos 13 anos de idade. E a partir dali, em todos os lugares, sempre, 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 uma fé. E isso me salvou. Então, por isso, eu hoje pego os meus netinhos e levo à igreja para que eles tenham fé. Porque fé é essencial. E por isso também que eu estou trabalhando num projeto para diminuir a depressão em jovens. E dar assessoria para eles. Porque em São Paulo não tem um lugar para internação de jovens que queiram se suicidar. Está tendo cada vez mais suicídio em jovens, depressão, uso abusivo de álcool, drogas, cigarro eletrônico. Os estudantes de medicina estão fumando e usando drogas. Eu moro próximo, eu vejo. Coisa absurda, bebem adoidados. Sim. Então, assim, é uma falta de propósito. Eu acho que as pessoas precisam ter propósito. Para mim, fez toda a diferença. Começa no propósito. Interessante. Nós vamos começar a finalizar e queria muito agradecer, assim, é uma conversa maravilhosa. Eu acho que a gente pode fazer uma série, né, doutora Anice? Uma série, assim, de realmente trazer, porque é um histórico tão longo, tão vasto, tantas maravilhas que Deus fez e com certeza isso é para ser compartilhado. Eu digo assim, eu amo gente, eu ouvi a história de cada um, eu acho o ser humano assim algo extraordinário e cada história que a pessoa traz, a gente consegue se aprofundar e ver assim, é para ser compartilhado. A fé da doutora Anise, a fé da outra pessoa, o que traz essa fé para o dia a dia do nosso trabalho? Assim, mas como que você uniu? Em alguns momentos já comentamos assim, o conflito que a gente tem. Tem horas que tem que se apartar de algumas pessoas. Dói, é doloroso, machuca, mas a pessoa não tem a fé que você tem. Ou você é uma irresponsável, ou você é uma pessoa, como chama, surfou aí, tá com a ideia completamente equivocada. Momentos que a pessoa querem desafiar você para você ficar desacreditada, você não negacionista, você não é a pessoa de fé que você diz ser, você não é a pessoa que acredita em Deus que você diz ser. Enfim, Deus me deu a chance de estudar e de ter um currículo inquebrantável. É muito interessante porque eu acabei fazendo as melhores formações do mundo, os melhores títulos que existem, e isso foi necessário. A gente não sabia quando, mas utilizaria isso.
Eu só posso agradecer. E aí a gente pode, inclusive, eu quero deixar um convite aqui ao vivo. Eu estava orando, né, desde o ano passado. Foi esse ano eu comecei um grupo no WhatsApp gratuito, são mais de 100 mulheres cristãs empreendedoras, porque eu preciso avisar essa cristã, de qualquer denominação que seja, que em algum momento da semana eu vou colocar ali uma oração. Ou é um texto oração, ou é um áudio oração, e o restante da semana, eu estou fazendo até semanal, não diário agora. Ele vai, as dicas da gestão que as pessoas tanto precisam. E eu faço a gestão geral, de A a Z, né? Administrativo, financeiro, operacional, comercial. E sim, as empresas começam com o seu propósito. O propósito da pessoa física, o dono do empreendimento, com o propósito da empresa. E precisa ser casado, para não diminuir esses confrontos. Então, as dicas de gestão e na fé. E a gente costuma dizer assim, começa com propósito. E esse propósito vai ser testado no dia a dia. Será que aguenta essa empresa? Eu quero a cura dos pacientes, das famílias, da sociedade, do país, do mundo. Eu quero essa cura, entendeu? E é isso, o meu objetivo para a minha empresa é esse. Então, o que é um propósito maravilhoso. É um propósito que transcende os limites daquilo que é o cuidado direto do paciente. É a gestão da saúde, mas é a oportunidade de estar na vida de cada um em momentos necessários para que eles possam também cumprir as suas missões, os seus propósitos. E a nossa parte é colaborar com o propósito dos outros. Porque na verdade a gente não consegue. Até estava assistindo uma empreendedora bem conceituada, com muita experiência. Eu gosto de unir essas empreendedoras. Vamos fazer uma das cristãs brevemente. Tomara que seja agora esse mês ainda de dezembro. Para fazer assim, só é propósito se envolver o outro. Não existe um propósito só para você. Não, meu propósito é ficar rico e famoso. Não, isso não é propósito. O seu propósito é sempre para melhorar a vida do outro. A riqueza, ela deve Faz ser parte. Uma consequência correta. Porque o fluxo correto do dinheiro também é algo necessário. Que é um erro as pessoas acharem. Eu fiz, em alguns momentos, eu acredito, um voto de pobreza. Porque eu não fiz uma atenção à parte econômica da mesma maneira que vários colegas meus fizeram. Porém, eu me sinto muito feliz com as conquistas todas que a gente pôde fazer e pôde trazer para o mundo. E agora, quando eu vejo a gestão e a orientação dos jovens médicos, que eu estou criando um projeto com eles, eu vejo que você tem que orientar para isso também. Porque o dinheiro colocado da forma correta, ele é muito útil. Porque ele te provê a oportunidade de você estar também nos ambientes corretos. Sim, o dinheiro é útil para todas as coisas, tá? Eclesiastes, assim, é necessário, mas só não pode ser a prioridade da sua vida. Exatamente. Tudo na ordem certa, super funciona. A gente vai se despedindo por aqui, super agradeço a sua presença, obrigada mesmo, e vamos ter outras conversas dessa de gestão e fé. Eu vou pedir licença e vou fechar agora a nossa câmera.